nós temos 35% de brasileiros que são capazes de ler um texto e compreender um texto, fazer operações matemáticas básicas. Que pouco, hein? 35%? Que coisa, hein? E assim, entender porcentagem, compreender um texto mais elaborado, mais longo. Isso aí mostra claramente uma coisa: estamos falhando e muito na educação brasileira. O que adianta você dar um diploma ali formado no ensino médio se só 35% tem a capacidade de ler, compreender corretamente e fazer os cálculos básicos corretamente? Entender o que está fazendo. É mais fácil dizer assim: você não sabe, tem que reprovar de ano. Acabou, não conseguiu. Vamos lá, fazer de novo. Tem algo errado aqui. Do que tentar empurrar e, ao final, ter 35% só que realmente aprendeu alguma coisa. Vivemos em um país de analfabetos funcionais. Será? Eu acho bem possível, tá? Mas vamos ver o que aconteceu aqui para o Paulo Cruz estar afirmando isso daí. Vamos lá. Foi publicado o Índice de Alfabetismo no Brasil e a situação é absolutamente dramática. E é sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. O Índice de Alfabetismo Funcional, o INAF, é uma pesquisa feita, que é possível você acessar lá pelo site, se digitar INAF aí no Google, vai aparecer para você o site onde você consulta. Isso é feito desde 2001, então no site é possível acompanhar a evolução ou involução histórica desses dados de alfabetismo funcional ou... Involução. Que massa. Melhor dizendo, de analfabetismo funcional, e quanto ele vem crescendo ou diminuindo ao longo do tempo. Os dados são absolutamente assustadores no Brasil, e eles mostram um problema profundo e acho que muito mais grave na nossa educação e na nossa cultura. Eles dividem em 5 níveis que é possível você acompanhar, desde uma pessoa que é analfabeta até uma pessoa que é proficiente, por exemplo, em leitura ou operações matemáticas básicas. Então os níveis são analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. Caraca. Os dados do Brasil são o seguinte, acompanha aqui o gráfico. 7% das pessoas, né, dos brasileiros em geral, são analfabetos. 22%. Ferrou. Olha aqui. Bom, em 2018 estava pior. 8%. Cara, mas 2015 estava menor, 2011 também? Está aumentando? 2% e são alfabetizados em nível rudimentar. Aumentou, diminuiu? Bom, aumentando não. Aumentou, né? Daí diminuiu e vai... Esperamos que diminua mais, mas 7% é bastante analfabeto. 36%. Rudimentar. Manteve. Abaixou referente de 2015. Elementar. Até abaixou. Bom, olhando assim, abaixou, mas ainda é bastante. Alfabetizada em nível elementar. 25% são alfabetizados no nível intermediário. E apenas 10% dos brasileiros são alfabetizados em nível proficiente. Caraca. Isso é... Que pouco, hein? É absolutamente inacreditável. Aí eu entendo, porque muitas vezes eu passo uma prova com questões básicas de Enem, e aí o aluno não entende o que quer dizer. Não consegue interpretar uma questão, né? Isso esteja acontecendo no Brasil. O que significa isso? Que apenas 10% dos brasileiros, ou pelo menos a amostra, né? E uma amostra é um retrato do que é mais geral. Então, 10% das pessoas é capaz de ler um texto mais complexo, é capaz de compreender um texto em maior profundidade, é capaz de interpretar uma informação ou um texto um pouco mais elaborado. Isso é muito pouco. 10% é ninguém, né? Então, quer dizer, nós estamos num nível de analfabetismo funcional que é gritante. Agora, vejam, eles dividem em 5 categorias. Se a gente olhar o que são essas 5 categorias, ou a descrição delas, a gente fica ainda mais preocupado. Porque me parece, e aqui eu quero ler resumidamente o que significam essas 5 categorias, me parece que, pelo menos os 3 primeiros níveis, analfabeto, rudimentar e elementar, eles se diferenciam em pouca coisa. No fim das contas, essas 3 categorias são praticamente compostas de analfabetos funcionais. Vejamos aqui resumidamente o que são essas 5 categorias. Abre aspas aqui para o próprio site onde está divulgado o INAF. O primeiro nível, o analfabeto, diz o seguinte: são consideradas analfabetas pessoas que não conseguem realizar tarefas simples, que envolvem a leitura de palavras e frases, ainda que uma parcela delas consiga ler números familiares, como os de telefone, da casa, preços, etc. Apresentam muita dificuldade em reconhecer e realizar operações básicas próprias de ferramentas digitais para resolver tarefas mais simples da vida social contemporânea. Tá, então essas pessoas são aquelas que não conseguem ler uma palavra, que não reconhecem as palavras, as sílabas, as letras direito, então não sabem ler, ainda que elas consigam, sei lá, identificar um nome, ainda que ela consiga fazer uma conta assim, contar dinheiro, então ela consiga quase que se virar assim, né? Então,
as pessoas da minha geração ainda conhecem pessoas, por exemplo, sei lá, minha avó era analfabeta, né? Ou a avó da minha esposa, que era uma mulher analfabeta, só que ela tinha aprendido a ler lendo a Bíblia. Então ela foi alfabetizada lendo a Bíblia, mas ela não era uma pessoa de educação formal alguma, ela não tinha frequentado a escola, né? Então, ainda é possível, na minha geração, encontrar pessoas que são analfabetas. Se você vai para os rincões do Brasil, o nível de analfabetismo aumenta, entre os mais velhos, sobretudo. Tô tentando lembrar aqui se eu conheço alguém que é totalmente analfabeto. Cara, não conheço. Pensando aqui, não conheço, hein? Então, uma pessoa analfabeta é essa, que não Tu conhece alguém? consegue identificar direito uma palavra, que não sabe reconhecer uma frase, mas ela ainda consegue se virar mais ou menos em sua vida. Uma pessoa que é alfabetizada em nível rudimentar é o seguinte: a pessoa com alfabetismo rudimentar é capaz de localizar informações explícitas, expressas de forma literal em textos compostos essencialmente de sentenças ou palavras. Além disso, consegue comparar, ler e escrever números familiares, horários, preços, cédulas, moedas, telefones, identificando o maior e o menor valor, e resolver problemas que exploram situações do dia a dia que envolvem operações matemáticas mais elementares. Então, qual que é a diferença entre essa pessoa de nível de alfabetismo rudimentar e aquela que é analfabeta? Bom, essa consegue identificar frases, tá? Ou palavras e contar e fazer operações matemáticas que são muito elementares, muito básicas, né? Encontrar as coisas que são mais explícitas e consegue fazer diferença entre maior e menor, ou seja, é um pouquinho diferente, mas não muito, daquele que é analfabeto. E a pessoa que está alfabetizada em nível elementar? Veja só, é considerado alfabetizado em nível elementar o indivíduo capaz de selecionar em textos de extensão média uma ou mais unidades de informação, observando certas condições e realizando pequenas inferências. Ele também resolve problemas envolvendo operações básicas com números da ordem do milhar, que exigem certo grau de planejamento e controle. Bom, então qual que é a diferença? A diferença é que essas pessoas que são alfabetizadas em nível elementar conseguem encontrar uma ou mais unidades de informação em textos muito curtos e textos explícitos. E também conseguem fazer operações matemáticas envolvendo o milhar, 1000, né, 5000, 10.000 e não passa disso. Eu até dei um exemplo aqui num outro vídeo desse canal que eu fiquei sabendo. Ela me contou, a coordenadora de uma escola em que eu lecionava, que ela colocou um número, né, uma conta na lousa para uma turma de 9º ano do ensino fundamental e eles não souberam fazer essa conta. Era 1 milhão mais 1. Ela colocou 1.000.000 mais 1 e eles não souberam resolver essa conta. Eu acredito, eu conheço a professora aqui que ela me relatou que tomou a tabuada no terceirão e boa parte não sabia a tabuada. É esse estado de analfabetismo de você não conseguir fazer uma conta para além daquela unidade de numeral dos milhares. E aí vem aqueles que são alfabetizados em nível intermediário, que diz o seguinte: é considerado alfabetizado no nível intermediário o indivíduo capaz de localizar informações expressas de forma explícita ou não em textos diversos, jornalísticos e ou científicos, realizando pequenas inferências. Ele também está apto a resolver problemas matemáticos envolvendo porcentagem e proporção, que exigem critérios de seleção, elaboração e controle. Além disso, o alfabetizado intermediário interpreta e elabora síntese de textos diversos, narrativos, jornalísticos ou científicos, relacionando regras com casos particulares, reconhece evidências e argumentos e confronta a moral da história com a própria opinião ou com o senso comum. Então, nesse caso, a gente vê uma pessoa que é alfabetizada, que ela é capaz de ler um texto, entender um texto, compreender a moral da história, fazer inferências, interpretar. Então, essa pessoa pode fazer conta com porcentagem. Então, aqui eu considero que essa pessoa é, de fato, alfabetizada. E aí vem o último nível, que é o de proficiência, que diz o seguinte: o indivíduo proficiente, no topo da escala de alfabetismo funcional, elabora textos de maior complexidade, mensagem, descrição, exposição ou argumentação, com base em elementos de um contexto dado e opina sobre o posicionamento ou estilo do autor do texto. É capaz de interpretar tabelas, gráficos envolvendo mais de 2 variáveis, compreendendo a representação de informação quantitativa, intervalo, escala, sistema de medida, e reconhecendo efeitos de sentido, ênfase, distorções, tendências e projeções. Então vejam, para mim, esses dois níveis, o nível que é o intermediário e o nível que é o proficiente, essas pessoas estão aptas a serem consideradas alfabetizadas. E para mim, os outros três, o nível elementar, rudimentar e o analfabeto, se diferenciam muito pouco. Então, para mim, os três são considerados analfabetos, ou analfabetos literais ou funcionais. Agora, voltemos aos números. Se nós pegarmos, então, 10% de pessoas que são proficientes com os 25% daqueles que são em nível intermediário, nós temos 35% de brasileiros que são capazes de ler um texto e compreender um texto, fazer operações matemáticas básicas. Que pouco, hein? 35%?
Que coisa, hein? Quer dizer, assim, entender porcentagem, compreender um texto mais elaborado, mais longo. Isso aí mostra claramente uma coisa: estamos falhando e muito na educação brasileira. O que adianta você dar um diploma ali formado no ensino médio se só 35% tem a capacidade de ler, compreender corretamente e fazer os cálculos básicos corretamente? Entender o que está fazendo. É mais fácil dizer assim: você não sabe, tem que reprovar de ano. Acabou, não conseguiu. Vamos lá, fazer de novo. Tem algo errado aqui. Do que tentar empurrar e, ao final, ter 35% só que realmente aprendeu alguma coisa. Então, só 35% deveriam realmente se formar e ter o diploma. Não é? E aí ficaria bem claro mesmo de que tem um problema, a gente precisa ajeitar o problema, porque a gente forma todo mundo, mas e aí? E aí forma, só que de baixa qualidade. Longo, conseguir fazer uma síntese, resumir, ou seja, Tapamos o problema. uma pessoa alfabetizada plenamente. O restante, os 36% de elementar, os 22% de rudimentar e os 7% de analfabetos, essas pessoas estão todas mais ou menos no mesmo nível. Então a coisa escala num nível assustador. Assustador. Nós vivemos num país de pessoas que não sabem ler, que não sabem fazer conta simples. Toda aquela série de educação que eu fiz aqui nesse canal, se você não conhece, eu peço que você volte depois os vídeos e assista. Os vídeos são 5 ou 6 vídeos sobre educação que eu gravei aqui pro canal e que demonstram a quantas anda o nível de alfabetização, quais são os problemas principais da educação no Brasil e por que nós estamos na situação em que estamos. E esses dois conteúdos, o conteúdo de alfabetismo funcional, mais aqueles conteúdos sobre educação, dão pra gente o retrato da situação caótica em que nós vivemos. E nós não podemos exigir de um país como esse que a pessoa vote certo, que ela saiba escolher seus candidatos, que ela saiba discutir na internet, que ela saiba expor as suas opiniões. Ou seja, estamos todos muito, mas muito perdidos. Agora, a coisa piora quando a gente une aquelas informações sobre educação que eu trouxe nos vídeos, mais essas informações do INAF, com a lista dos livros mais vendidos no Brasil em Isso aqui vai ser massa. 2025. Aí a gente vê que esse país... Primeiro que não é um país que lemos muita coisa, né? E agora com as redes sociais piorou ainda. É mais fácil ficar só no shortzinho ali, no Reels ou no TikTok. E aí ler, até ver um vídeo longo como esse, já tem dificuldade. Se você chegou aqui, ó, você considere uma pessoa já diferenciada, porque chegar a 10, 11 minutos de vídeo já é muita O coisa. país está absolutamente acabado. A lista foi publicada pelo site Publish News e eu não consigo entender por que esses livros estão nessas posições. Aliás, eu consigo quando eu vejo os dados de alfabetismo funcional e os dados da educação no Brasil. Vejamos aqui quais são os livros mais vendidos no Brasil em 2025, do 10º para o 1º. Em 10º lugar, temos Comfy and Cozy Pink, que é um livro de colorir para adultos. Em 9º, Ai. Peraí. Um livro de colorir para adultos é o 10º mais vendido no Brasil. Caderno de desenho, de ficar pintando. Caraca. lugar, temos o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill, que é um livro basicamente de autoajuda, que mescla a questão de negócio. Não, vamos ficar ricos. E tal. Em 8º lugar, um livro de literatura, que é o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva, obviamente por causa do filme. O 7º lugar, Café com Jesus, de Vinícius Iracete, acho que é isso que assim que se pronuncia, ou seja, um livro religioso. O 6º lugar, Isso e Aquilo, que é Tá. Outro livro de colorir, outros livros aí, bom, pelo menos é uma leitura, tá? Não. Outro livro de colorir para adultos. O 5º lugar, Nunca Jogue uma Ideia Fora, de Sauana Alves, que é um livro sobre negócios e tal. 4º lugar, Elo Monsters Book Flow Pack. Lucas Neto. Ai. Mas espero pelo menos que esse aqui, quem está lendo são as crianças, né? Porque se for para adultos, aí ferrou também. De Enaldinho, eu não faço... Ah, não? Enaldinho, eu pensei que era Lucas Neto, é Enaldinho. Mínima ideia do que seja isso. Enaldinho não é Reinaldinho? Que é um livro interativo para público infanto e juvenil. 3º lugar, Dias Quentes, que não, de novo não, né? Não. Caraca, estamos ferrados. Mais um livro de colorir para adultos. 2º lugar, Do Dia para a Noite. Não. Outra vez, não. Outro livro de colorir para adultos. E 1º lugar, Café com Deus Pai, que é um livro que é um best-seller aí desde, acho que 2020, que apareceu na pandemia e continua entre os mais vendidos. Então está em 1º lugar e continua em 1º lugar. Não, pelo menos. Isso é...
Isso é loucura. Agora, diante dessa situação calamitosa, poderia parecer pretensioso oferecer a você que está me assistindo um curso de filosofia política. Pois é isso mesmo que eu e meu amigo Ricardo Almeida estamos fazendo, porque nós confiamos que Não vai ter, assim, aquele grande quantidade de aluno, porque nessa situação no Brasil que tá difícil, você né? que está assistindo esse vídeo num canal de um professor de filosofia e não está lá, nesse momento, vendo um TikTok ou colorindo um livro de colorir para adultos, Cara, eu vou deixar o vídeo dele aqui na descrição. Quem quiser entrar aí, pegar o curso de filosofia, também dá pra pegar aqui no QR Code, ó. Só entrar e pegar aí. Parece bastante interessante. né? Você está Mas eu vou adiantar aqui que eu quero ver o final do... em momentos críticos da barato. Esse curso tá, se você quiser pagar à vista, você como eu é que as coisas funcionam hoje. Não dá para entender, por exemplo, a política atual se você não entende Rousseau, se você não entende como pensou ações afirmativas. Só o livro aqui já valeria, sei lá, metade do valor o dado geral, porque o dado geral dá uma fotografia da coisa toda. E saber que no Brasil nós temos apenas 10% de pessoas que são proficientes. É isso aí, então. E aí, o que tu achou dessas informações aí? Estamos ferrados? Tem condição de melhorar? Assim, eu trabalho na educação. E vou dizer, é alarmante. A situação é triste mesmo. E eu vou dizer, não vi ainda nenhum plano de governo para melhorar isso daqui. O governo está há 4 anos que aprovou, que começou a implementar de fato ali o novo ensino médio. E todo ano ele muda, todo ano tem coisa nova e todo ano está sem saber o que quer. Não tem uma ideia do que o governo quer, não tem uma ideia de como melhorar a situação e solucionar isso daí. No geral, o governo quer mais aprovação, aprove o máximo que puder, deu o diplominho ali, se sabe ou não sabe, tá nem aí, nem se importa. O que fazer para melhorar? Na verdade, não sei. Mas se tu tiver uma ideia, coloca aí nos comentários. Para onde a gente vai parar? Aonde a gente vai parar com tudo isso daí? Sou o professor Gessé Santiago, desde algum local desse grande Brasilzão.